Olá! Hoje a gente vai desvendar o NIST Cybersecurity Framework 2.0. Pense nele como um guia essencial feito para ajudar qualquer tipo de organização, seja ela pequena ou gigante, a navegar num mundo às vezes bem complicado dos riscos cibernéticos. Bora lá! Gerenciar o risco cibernético parece uma tarefa, gigantesca, quase impossível? Se a resposta foi sim, saiba que essa é uma sensação super comum. A complexidade do mundo digital hoje em dia pode assustar mesmo, mas a boa notícia é que existe um caminho, um roteiro claro para nos guiar nesse desafio. E é exatamente aqui que entra o NIST Cybersecurity Framework, ou CSF 2.0. Ele funciona como um verdadeiro mapa, sabe? Oferece uma estrutura e, mais importante, uma linguagem comum para que todo mundo dentro de uma organização fale o mesmo idioma quando o assunto é segurança. Então, qual é a grande sacada dele? O CSF ajuda as organizações a entender, avaliar, priorizar e, talvez o mais importante, a comunicar os riscos de cibersegurança. É na comunicação que ele realmente brilha, garantindo que a segurança deixe de ser um assunto isolado da TI e passe a fazer parte da estratégia de negócio da empresa como um todo. A estrutura toda se organiza em três partes principais. Primeiro, o núcleo, que é basicamente um menu com tudo que uma boa segurança cibernética precisa ter. Depois, vem os perfis, que ajudam a gente a tirar uma foto de como a segurança está hoje e a definir onde queremos chegar. E por fim, as camadas, que funcionam como um termômetro para medir o quão maduras e robustas são as práticas de segurança. Agora, vamos mergulhar no coração do framework, as 6 funções. Pense nelas como os pilares que sustentam toda a nossa estratégia de segurança. Elas não são só etapas a serem seguidas, mas um ciclo contínuo que mantém a organização sempre protegida e pronta para se adaptar. E aqui estão elas: governar, identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. O mais importante aqui é perceber como elas estão conectadas. Nenhuma dessas funções trabalha sozinha. Elas formam uma engrenagem, um ciclo dinâmico onde cada parte alimenta e fortalece a outra. Então, vamos fazer uma jornada por esse ciclo? Vamos explorar cada uma dessas funções para entender como elas funcionam na prática, no dia a dia. E vamos começar, é claro, pela fundação de tudo. A primeira função é governar. É aqui que a estratégia geral é definida. Pense nisso como a política de segurança de um prédio. Quem define as regras, quem tem acesso às chaves, qual é o plano geral de segurança. É a base que garante que todo o resto vai funcionar de forma coordenada. Na prática, governar significa desenvolver uma estratégia que seja a cara da organização, estabelecer quem é responsável pelo quê, supervisionar os riscos que podem vir de parceiros e fornecedores e, o que é fundamental, implementar uma supervisão contínua para garantir que o plano está realmente saindo do papel. Em seguida, temos a função identificar. Se governar é criar a política, identificar é fazer o inventário. Não dá para proteger o que não se sabe que existe, certo? É como mapear todas as portas, janelas e bens de valor de um prédio antes mesmo de pensar em instalar um sistema de segurança. Isso significa fazer um inventário completo, catalogar os processos e os ativos que são vitais para o negócio, manter listas atualizadas de cada computador, cada software, mapear onde as informações importantes estão guardadas e por onde elas circulam. E, claro, o passo final é identificar as ameaças e as vulnerabilidades que podem colocar tudo isso em risco. Com tudo mapeado, chega a hora de proteger. Essa é a fase da ação, onde a gente implementa as defesas. Seguindo a nossa analogia, é aqui que a gente instala as fechaduras, os alarmes e as câmeras, com base em tudo que descobrimos na fase de identificação. E algumas ações de proteção são cruciais, como, por exemplo, gerenciar quem tem acesso ao quê, com contas e permissões bem definidas. Treinar as pessoas para que elas se tornem a primeira linha de defesa. Proteger dados sensíveis com criptografia e, claro, algo que nunca sai de moda, fazer backups regulares, mantendo sempre uma cópia guardada offline. Mas mesmo com as melhores proteções do mundo, o trabalho não para. É preciso monitorar o tempo todo. Essa é a função detectar. Pense nela como o sistema de vigilância em ação, o sensor de movimento que dispara um alerta ao primeiro sinal de que algo está fora do normal. A detecção envolve monitorar redes e sistemas sem parar, analisar o impacto de qualquer evento suspeito e coletar registros de atividade para identificar ações não autorizadas. Afinal, quanto mais rápido um problema é encontrado, menores são os estragos. E quando um alerta se confirma como um incidente real, aí a gente entra na função responder. É aqui que o plano de emergência entra em ação.
É a resposta rápida e coordenada da equipe de segurança para conter a ameaça e minimizar os danos o mais rápido possível. As etapas aqui são críticas: executar o plano de resposta, conter e erradicar o incidente, coletar e preservar todos os dados relacionados ao que aconteceu e, claro, notificar todas as partes interessadas, tanto dentro quanto fora da empresa, seguindo os protocolos que já foram definidos. Finalmente chegamos em recuperar. Depois que o incidente foi contido, o trabalho ainda não acabou. Essa função foca em restaurar as operações, reparar os danos e, talvez o mais importante, aprender com o que aconteceu para garantir que aquilo não se repita. A recuperação envolve executar o plano de restauração, verificar a integridade dos backups antes de usar e, fundamentalmente, comunicar as lições aprendidas para toda a equipe. É esse aprendizado que nos leva de volta lá para a função governar, atualizando as estratégias e políticas. E assim o ciclo se fecha, ficando cada vez mais forte. Tudo isso parece ótimo na teoria, mas a pergunta que fica é: por onde começar na prática? Felizmente, o NIST não nos dá apenas o mapa, ele também oferece as ferramentas para a gente começar essa jornada. Existem os guias de início rápido, os KSGs, que são adaptados para diferentes necessidades. Tem guias para pequenas empresas, guias para criar aqueles perfis organizacionais, para gerenciar riscos na cadeia de suprimentos e muito mais. Isso só prova que o framework não é só para grandes corporações, ele é de verdade aplicável a qualquer organização. E assim, olhando para esse ciclo completo, a pergunta que fica no ar é: qual dessas funções seria o ponto de partida mais crítico para uma organização nesse exato momento? Onde um pequeno esforço poderia gerar o maior impacto na segurança hoje? Fica aí a reflexão.